Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Caroline Cordeiro. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui. Eu sou professora de inglês da rede municipal há 10 anos e, no momento, eu sou facilitadora do programa Decolar. Ótimo, professora. O tema de hoje, educação e pandemia, aspectos afetivos e sociais no processo ensino-aprendizagem. Professora, por que, desse tema da afetividade, essa questão social ficou tão evidenciado, nessa questão da pandemia, nessas questões do dia a dia, de toda, acho que é uma questão mundial. Então, a afetividade se tornou uma palavra presente, assim como o socioemocional e outros termos que antes não eram tão falados. Mas pensando nessa questão, por que a afetividade e o aspecto social são importantes para a criança, para que a criança aprenda, para que a criança se desenvolva? Então, Ricardo, na verdade, a pandemia trouxe a evidência sobre esse assunto. Mas, desde Vallon e Piaget, de suas teorias da aprendizagem, eles já colocavam a importância dessa afetividade entre aluno, professor, entre a família e essa criança, para que ela se desenvolva cognitivamente. E, recentemente, no Canadá, houve estudos onde foi comprovado que as crianças que têm uma família mais afetiva, onde recebem mais carinho, mais atenção e onde, na escola, elas conseguem criar um vínculo mais próximo com seu professor, essas crianças se desenvolvem mais adequadamente, mais rapidamente. Eu poderia dar um exemplo, quando você fala essa questão de... Sim, vou dar um exemplo meu mesmo em sala de aula, A gente está pensando na criança, mas independente da idade. Quando o aluno, em sala de aula, ele cria um vínculo com seu professor, ele consegue aprender mais, ele consegue compreender melhor os conteúdos e quebra-se um pouco a barreira. Por exemplo, eu, na minha atividade de inglês, nas minhas aulas de inglês, percebia muito que quando eu conseguia quebrar essa barreira, que muitas vezes acontece, principalmente na EJA, na educação de jovens e adultos, os alunos muitas vezes chegavam para mim e diziam assim: professora Carol, eu não gosto de inglês, mas eu gosto de você. E aí a gente conseguia, através desse vínculo, através do carisma do professor, através dessa conquista do professor com o aluno, introduzir o tema, colocar o conteúdo da disciplina. Então faz toda a diferença desde as tenras idades, desde o bebezinho, desde o maternal, enfim, do infantil 1, 2, até o fundamental, ensino médio, enfim. Essa necessidade de criar-se um vínculo afetivo entre aluno e professor é extremamente importante, é necessário e contribui muito para a aprendizagem do aluno, independente da idade. Então, quando o aluno não realiza uma tarefa, por exemplo, aquela mania de tirar da sala, mandar para a equipe gestora, não acrescenta. Não é produtivo, Ricardo? A gente sabe que esses pequenos atritos, esses pequenos conflitos fazem parte da vida de qualquer professor de todos os segmentos. Então, o que a gente tem que buscar? A conciliação dentro de sala de aula. Então, o professor ali, ele é um mediador, certo? A gente passou por vários momentos históricos na educação e hoje o professor se afirma como um mediador nesse processo ensino-aprendizagem. Então, ele não é o detentor soberano do saber. Ele é a pessoa que vai, através do seu carisma, através da sua criatividade, através da sua vivência, trazer esse conhecimento e trocar esse conhecimento com o aluno, porque o aluno, ele vem com coisas de casa, ele vem com muita bagagem de casa, porque a primeira escola, na verdade, é a família. É na família que esse aluno vai aprender a se socializar. Ele vai aprender o que é uma afetividade sadia, uma afetividade que produz frutos positivos. E aí ele chega na escola e esse professor vai fazer o quê? Ele vai ali conciliar, nossa, hoje o meu aluno ele não está num bom dia. Porque o ser humano é assim, nem todo mundo, nem todo mundo não, todos nós em algum momento temos assim, nossa, um dia ruim. Então ele vai olhar para essa questão e vai falar assim, não, hoje esse aluno que não me trouxe a tarefa ou que falou de uma certa maneira um pouco mais ríspida comigo, tem um porquê.
Então, ou eu vou dar um tempinho para ele, depois no particular eu converso com ele, né? O professor, ele tem esse feeling, ele tem essa sensibilidade, sabe? Eu, assim, pelo que eu conheço da rede, dos meus colegas, professores, eu tenho muita esperança que esse momento de pandemia, na verdade, vai aflorar o que há de melhor em nós. Ótimo. O que mudou, né, na rotina das crianças com a pandemia e quais as principais preocupações? Então, o que mudou? Dito isso, né, Ricardo, a pandemia, ela trouxe muitos problemas emocionais, aflorou o que já existia e trouxe alguns novos, né? Então, ansiedade, muitos alunos ansiosos, muitos alunos preocupados, principalmente dos anos finais, do 9º ano, né, da nossa rede, porque esse aluno, o ano passado, no 8º, ele teve aquele momento de perda, né? De, meu Deus, e agora? Não tenho meus colegas, não tenho meus professores em quem eu confio, não tenho o amparo da escola. Tenho apenas a minha família e a família foi pega de surpresa. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó, ninguém ali estava preparado para cumprir esse papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem. Esse papel era dado apenas ao professor. E esse aluno agora, no 9º ano, ele está super ansioso. Ele está perdido nas suas buscas, nas suas metas, é o cursinho, é a escola regular, são os sonhos dele, são os sonhos que a família projeta nele. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com as questões emocionais, que são, assim, o grande obstáculo que a pandemia fez, acho que, aflorar ainda mais, né? Se tem essas questões preocupantes, tem benefícios? Sim, tem benefícios. Quais seriam? Então, a pandemia, ela trouxe uma coisa, claro que não posso generalizar, não é para todas as famílias, mas para as mais privilegiadas, eu posso dizer, algo que antes nós não tínhamos. Tempo. Tempo com os filhos, tempo com as crianças da nossa família. Eu falo por mim mesma. Então, de repente, você está de home office em casa, você tem um tempo para acompanhar o seu filho, você tem tempo para sentar com ele e entender qual é a matéria que ele tem mais dificuldade, entender qual é a demanda que ele está recebendo da escola e de qual forma você pode contribuir para que esse aluno ele se desenvolva da melhor forma possível. A gente sabe que é muito difícil, né? Esse foi um momento, esses 2 anos, né, 2020, 2021, tem sido um desafio, tanto para a família quanto para a escola. E o aluno que é o protagonista nesse processo, muitas vezes ele fica perdido. Mas os benefícios são esses. É o tempo que a família finalmente conseguiu ter com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu jovem. E é preciso valorizar esse tempo. Não pode correr, não pode fugir, não pode, não, isso é da escola. Eu não sei, não, tem que fazer o seu melhor, tem que correr atrás. Falando em tempo, né, nesse tempo, esse retorno presencial nas escolas, né, esses pais retomando essa rotina de busca filho, traz filho, professor com aluno presencial, também demora um tempo para que tudo se alinhe novamente, não é isso? Sim, é um tempo de adaptação, não é? É um tempo em que o professor ele vai entender como é que ele vai lidar com as duas modalidades, não é? O remoto e o presencial, o aluno, a mesma situação, a família também, né? A gente lida também com um vírus que ainda está presente, a gente não pode esquecer disso, é preciso seguir os protocolos, é preciso tomar os cuidados necessários, a gente não pode perder isso de vista. Então, é um processo que ainda nós estamos nos adaptando, não podemos pensar que não, já ficou para trás. Não, a gente ainda está em adaptação, a gente ainda está pegando jeito. Então, pede paciência, né? Sim, muita paciência. Para a família, para o aluno, para a criança, para o professor, para esse alinhamento ser completo. Exatamente. Como diminuir, né, minimizar os impactos negativos da pandemia nas nossas crianças, dos nossos adolescentes? Então, é nesse momento que entra novamente a afetividade, né? O ponto crucial é agora. Eu preciso, enquanto família, olhar para as questões que o meu filho, a minha criança traz para mim. Eu preciso olhar para as necessidades, sejam emocionais, sejam educativas, que ele traz, e me colocar no lugar dele, fazer o melhor que eu puder para sanar essas dificuldades. É isso. Voltando um pouquinho, falar do professor.
O professor tem que ser afetivo, acolhedor, que é uma prática já que ouvimos há um bom tempo, né, dentro da educação. Tem alguma dica para esses professores nesse momento de retorno? Olha, Ricardo, eu vejo que o professor, na medida do possível, ele está tentando, até mesmo na forma remota, até mesmo através do computador, transmitir essa afetividade, seja através de uma dinâmica, de um jogo. E eu percebo assim, o que ele pode fazer além disso? Uma mensagem. Muitas vezes uma mensagem no aplicativo ali já, poxa, o meu professor lembrou de mim, o meu professor sabe o meu nome. Isso faz diferença. E é uma coisa assim, vai demandar um tempo, mas o fruto que ele vai colher lá na frente é muito grande. Então, acho que são essas pequenas coisas. Quando está ali na sua frente no presencial é um pouco mais fácil. Mas também dá, através de uma mensagem, de um e-mail, através de um telefonema, né? A gente perdeu esse hábito, mas por que não, né? Escutar a voz de alguém que se preocupa com você faz uma grande diferença. E esse aluno que você comentou que, você deu exemplo até do 9º ano, né? Cheio de projetos, sonhos, e acabou sendo freado no sentido do presencial. Qual a sua orientação para essas crianças, esses jovens que estão, sim, nesse momento reflexivos e até mesmo querendo desistir de alguns projetos? Então, a gente não pode fugir da realidade, não é? A gente tem que enfrentar o desafio que nos foi colocado. O que eu aconselho esse aluno é buscar na família esse apoio, encontrar dentro da família essa vontade, essa força maior para seguir em frente, porque eu entendo que não é fácil, não é? E com a escola, buscar tudo que a escola tem a oferecer, não é? A nossa escola, graças a Deus, a nossa rede, ela buscou muito. Ela tentou, através de parcerias, através de todos os recursos digitais, educacionais digitais que estão por aí, amparar esses professores, esses alunos, certo? Então, é isso. Na família, ele busca o apoio emocional. Na escola, ele busca o apoio cognitivo. E aí, ele faz o melhor possível, Ricardo, porque a gente tem que entender também que não dá para fugir do que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos numa pandemia. Muitos pais, né, os responsáveis que estão acompanhando o programa, às vezes não conseguem compreender como ampliar a questão da afetividade. Como poderia ser esse dia a dia dessa família para dar esse suporte para esse adolescente que tradicionalmente ele já fica no quarto, já fica mais distante da família? Como esse pai, esse responsável, essa vozinha que cuida, pode ficar atento, né, a esse jovem e mudar essa realidade? Então, muitas vezes a gente já comentou sobre o tempo de tela, não é verdade? Então, a criança, né, é o nosso maior foco, não é possível deixar uma criança em tenra idade o tempo que ela quiser na frente de um computador ou de um celular. O adolescente também, a gente não pode perder isso de vista. O jovem, assim por diante. Então, eu creio que assim, pensando na saúde, no bem-estar dessa criança, desse jovem, desse adolescente, a família precisa intervir. Não vai ser fácil, né, porque eles tendem a se fechar. Eles tendem a se recolher no quarto, enfim, mas a família tem que, através do afeto, através do amor que existe entre eles, do vínculo familiar, bater nessa porta, chamar para conversar, chamar para participar do preparo de uma refeição, de um passeio, de uma caminhada ao ar livre, certo? De repente, até dos afazeres domésticos da casa. Né? A gente não pode deixar, principalmente os adolescentes, né, a parte da rotina da família. Ah, ele está lá quietinho, não vou mexer, deixa ele... Não deixa não. Não deixa ele lá, não. Ele faz parte de tudo isso, ele tem que ajudar na organização, vai fazer bem para ele tem que participar, até para a vida, né? Aprender a fazer uma boa refeição saudável e sentar à mesa e conversar olho no olho. Né? Criar essa rotina familiar mais presente, Ricardo. Precisa parar com essa questão de, não, vou respeitar o espaço dele. Não, isso não existe, tá? Eu acho que o adolescente, muitas vezes, ele não fala, mas ele está pedindo ajuda. Quando ele fica o dia inteiro no quarto, jogando no celular, enfim, no fundo ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo, olha para mim, isso não está legal, vem conversar comigo.
Mas não é fácil, não vai esperando que ele vai estar receptivo, não. Tem que transpor essas barreiras e lembrar sempre que a família quer o bem. Ela sempre quer o bem da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem. Então, apesar das dificuldades, lá na frente vai dar certo. Na verdade, é uma decisão. A família tem que se decidir e, como você falou, não é fácil. Não é fácil, até porque alguns pais trabalham o dia todo, então chegam em casa à noite já cansado, achando que já acabou o dia e com outras preocupações e acaba deixando essa criança, adolescente de cantinho. Mas é preciso arrumar forças, né? Sim. Para mudar essa realidade. Eu acho que mais do que a quantidade é a qualidade do tempo, é isso? Exatamente. Então, como você disse, né, a rotina familiar, né, da maioria das famílias é essa mesmo que você colocou. Então, trabalha o dia inteiro, chega em casa, está cansado, ainda tem muitos afazeres domésticos, né, a cumprir. Mas por que não chamar esse adolescente, esse jovem, essa criança, para vir junto, para ajudar, para conversar? Porque sem o diálogo, sem a presença, é impossível estreitar os laços. Vai se criando uma distância ainda maior, em que um fica no quarto, o outro está na cozinha, preocupado, cansado, você entende? Aí cria-se assim, um ciclo muito fraco em questão afetiva. A família já não funciona mais como família, parece muito mais assim um acumulado de gente numa mesma casa. E isso não é bacana. Na verdade, o diálogo, a conversa, é que você consegue perceber indicadores da alegria ou da tristeza do seu filho. Então, se não tem esse diálogo, como que você sabe, né, o que está acontecendo? Para finalizar a nossa conversa, pensando nessa questão da afetividade, qual seria a mensagem principal para as famílias que você gostaria de passar nesse momento? Então, eu acredito que, mesmo dentro de todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, a família ainda é a detentora de todo o afeto que uma criança precisa, como base. A escola não vai conseguir suprir essa necessidade afetiva. A família, seja ela composta de que maneira for, precisa estar presente na vida desse indivíduo, para que ele se desenvolva da maneira correta, tanto socialmente como cognitivamente. E como que a família pode fazer isso na prática? É preciso abraçar os sacrifícios, né? Então, muitas vezes você está cansado, mas você precisa chamar essa criança, esse jovem, esse adolescente para sentar, para conversar, para assistir um filme em casa mesmo, para dar uma caminhada, um passeio no parque, para trocar ideias, seja sobre o que for. Mesmo que você não domine o assunto que ele gosta, mas proponha. Olha, filho, olha, neto, olha, vem cá. O que você está jogando aí? Que música é essa? Que banda é essa? Do que você gosta? Muitas vezes, esse primeiro contato não vai ser prazeroso, não vai ser sem conflito, mas você vai transpor esse obstáculo e vai tentar de novo quantas vezes forem necessárias, porque isso vai produzir lá na frente um fruto muito bacana. Os laços entre vocês vão se estreitar ainda mais. Muito obrigado, professora, pela participação. E esse foi o Em Família de hoje. Olha que importante, né? Quanta mensagem de afetividade, de amor, de carinho, de respeito. A professora passou algumas dicas aqui, mas eu sei que você também é criativo e você é convidado a usar a sua criatividade para apoiar a sua família. Quem tem filho sabe, né? Cada fase precisa de um apoio, de um olhar diferenciado. Então, a criança é um, o adolescente é outro. O mais importante, né, professora? Converse com seu filho. Eles acabam dando um direcionamento no que eles querem. É bater perna na rua com você? É passear no shopping? De repente, é só uma conversa. E você deve incentivar muito e acabar apoiando o seu filho nesse desenvolvimento. Nós temos aqui, então, o QR Code que você pode enviar suas mensagens, suas dúvidas e sugestões. Agradeço a participação. Até o próximo encontro.